Infelizmente, o que a gente percebe é que esse governo não tem muita noção da realidade. Sabe, parece que essa turma da esquerda vive num mundo paralelo e na cabecinha deles, eles acham que, sabe, as coisas acontecem por mágica. Ah, é o seguinte, nós somos iguais aos Estados Unidos, então nós temos que exigir as mesmas regras, inclusive vistos. Pois é, a Câmara aprovou a urgência agora para tentar desfazer uma coisa, sabe, totalmente idiota feita pelo governo. O governo, ele, em mais uma medida irresponsável, quem postou isso aqui foi o deputado Carlos Sampaio, Lula ameaçou o setor do turismo, dificultando a entrada de estrangeiros no país, exigindo vistos para Canadá, Austrália e Estados Unidos. E aí, a Câmara aprovou a urgência nesse decreto para derrubar essa, essa medida. O que eu percebo e muita gente não está percebendo? Não é que eles simplesmente fazem essas coisas por serem descontrolados, despreparados, não saberem a realidade dos fatos. Não, não é nada disso, nada disso, nada disso. É que eles ficam causando essas pequenas, sabe, rupturas do sistema, como por exemplo, vamos bloquear o visto aqui. Aí a oposição tem que correr para tentar resolver isso. Enquanto isso, eles estão fazendo o toma lá da cá do outro lado. Vamos colocar um decreto de armas aqui, que aí a oposição vai ter que tentar discutir em cima disso. Enquanto isso, a gente está aqui com o nosso emendão aqui. Vai ser um novo nome, daqui a pouquinho. Tinha um mensalão, agora vai ser um emendão, tá? E é isso, eu percebo que eles fazem esse caos proposital. Eles criam esse caos justamente para desviar o foco, fazer com que a oposição foque nesse sentido. Então, eu digo para vocês, se um americano tiver que parar para ir na embaixada, tirar um visto, pedir autorização para vir para o Brasil, ele vai para outro Brasil, ele tem poder de compra. Ele pode escolher para onde ele vai. Dificilmente ele vai se submeter a isso. E aí esse turista vai gastar o rico dinheirinho dele em outro lugar. E aí o povo do Nordeste não agradece, o povo do Rio não agradece, a economia brasileira não agradece. Mas, enfim, desvia-se o foco, né? Vamos falar de outra pauta. Olha isso aqui. Senado aprova cota de exibição de filmes brasileiros no cinema. E aí, gente, quando a gente percebe que tá tão descarado isso, sabe? Quando você estiver vendo artistas é, pedindo voto para um determinado candidato, nunca é pelo país. Nunca foi e nunca será pelo Brasil, tá? Usando a condição de artista, dizendo que é pela cultura. Sabe qual é o resultado? Quem fez a publicação é o Fernando Feriado, né? O Fernando Holliday. O que você acha disso? O Clayton Profeta, ele fez um comentário aqui que eu achei super interessante. Ele escreveu o seguinte: o resultado? O cinema vai ficar mais caro. Efetivamente, para ver o filme que você quer, você vai ter que pagar uma cota do filme nacional que você não quer. Cinema nacional e política nacional, dois fracassos em uma só lei. Parabéns aos envolvidos. E é exatamente isso. Então, o filme ele tem que ter público. Eu fui ver essa semana um filme brasileiro no cinema. O Sequestro do Voo 375. O número eu não me lembro muito bem, acho que é o 375. Um filmaço. Um filmão muito bom, um filme brasileiro que vale a pena assistir. Sem ideologia, sem nada daquele esquerdismo barato, baixo que a gente está acostumado a ver, sem aquela putaria que a gente é acostumado a ver em filme brasileiro, nada daquilo. Um filme muito bom. Não sei se foi um esquerdista que produziu, se não foi, mas aquele filme, eu queria fazer alguma coisa com a família e aquele filme me chamou a atenção e eu fui assistir. Então, o filme estava em cartaz, eu fui, paguei para assistir. Acho que tinha umas 10 pessoas dentro de uma sala de cinema que cabia no mínimo ali umas 200 pessoas. Tinha 10 pessoas ali, não mais. Sendo que 4 era eu e minha família. O que eu quero dizer com vocês com isso? O mercado, ele escolhe aquilo que vai passar. E aí,
Se você é obrigado a colocar, quando o Estado começa a interferir na economia, é porque a economia vai virar um caos. E os artistas estão lucrando com isso. Os artistas querem lucrar com tudo, absolutamente tudo. Nunca foi, nunca será pelo Brasil. Enfim, isso na cabeça, tá? Enfim, isso na cabeça. Vamos falar do MBL aqui? Ó, essa moça aqui é a Amanda Vitorazzo, eu sigo ela já há um tempinho. Ela é do MBL. Então, ela fez uma série de postagens aqui que eu vou colocar para vocês aqui, e ela escreveu o seguinte: Retrospectiva 2023, escolha um dos posts nos stories. Um ano onde o Lula não comprou as vacinas da dengue e a mídia, a Globo e os influencers não falaram nada. Um ano onde o Haddad taxou os mais pobres e todo mundo passou o pano. Um governo que provou que ser mulher no governo Lula é bastante difícil. Um ano onde agradecer a escravidão passou a ser conivente para a esquerda. E tem muito mais. Então, dá uma olhada aqui nas mensagens, né? Em 2023, Lula se recusou a comprar vacinas contra dengue. Ninguém chamou de genocida. Em 2023, Haddad taxou a Shein e o AliExpress e impediu o pobre de comprar mais barato. Ninguém o chamou de elitista. Em 2023, o governo da representatividade demitiu 3 mulheres, que a substituiu por 3 homens. Ninguém chamou de machista. Em 2023, Lula agradeceu à África pela escravidão. Ninguém chamou de racista. Se em 2024 você é fora Lula, compartilhe aqui. Vamos lá. Nem tudo são flores. Que tal o pessoal do MBL, assim como eu fiz, tá? Então, para mim poder falar aqui, você tem que ter uma responsabilidade, um autossenso muito grande. E eu nunca menti para vocês, eu nunca fui hipócrita, e talvez seja esse um dos motivos que vocês estão aqui conosco, que eu fiz críticas ao Bolsonaro durante a gestão Bolsonaro. E críticas sensatas. Eu nunca subi num palanque e nem vou subir com o PC do B para pedir impeachment do Bolsonaro. Mas a turma do MBL fez isso. Só que apesar das críticas que eu tive ao Bolsonaro, e foram críticas como, por exemplo, passação de mão na cabeça dos filhos, tá? Então, por exemplo, quando o Flávio Bolsonaro deixou de assinar a CPI da Lava Toga, à época que o Congresso ainda tinha força para fazer um impeachment, o Bolsonaro não falou nada. Colocar o Cássio Nunes, que era um indicado da Dilma para o TRF, o Bolsonaro não falou nada. Então, todas essas críticas eu fiz também. Eu fiz também essas críticas. Agora, passado um ano do governo Lula, vir aqui e postar isso aqui, tá? Ó, Lula se recusou a comprar vacinas de dengue. Ninguém chamou ele de genocida. E não reconhecer que a mídia fez todo um trabalho contra o Bolsonaro e que a gestão Bolsonaro era muito melhor do que a gestão Lula, é falta de moral. Então, sim, eu acho que o MBL deveria reconhecer que, olha, realmente nós estamos num caos. Eu sinto que o MBL tem medo hoje de fazer críticas ao Lula. Eu sinto que o MBL hoje viu que não é tão simples criticar, subir num palanque, pedir impeachment e chamar ladrão, corrupto, quadrilheiro nas redes sociais e ficar por isso mesmo sem processo. Pois é. Enfim, o MBL está sentindo, e eu acho que o MBL tinha mais do que obrigação de começar a reconhecer que nós precisamos ir no entorno de alguém que possa trazer a direita de volta. E isso não vai existir sem o bolsonarismo. Tem que ser muito burro, burro mesmo, de pensar que vai existir uma direita e a direita se subsiste no Brasil sem o bolsonarismo. Quem levou milhões de pessoas para as urnas foi o Bolsonaro, não foi o MBL. O MBL atrapalhou, mas não levou. Então, enquanto ele não reconhecer que, olha, tem que estar todo mundo unido, senão vai ser perpetuada a esquerda no poder. E o Lula já falou, viu? Deveria governar para sempre, tá? Fica a dica. Abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial.